salve, galera! Mesa Cast da Perifacom no ar. E claramente eu não estou sozinha. Não é Halloween, mas o tema é sobre terror. E eu trouxe duas especialistas. Olha só, gente, eu tô aqui, ó, arrepiada. Vamos para essa apresentação? Começa você, Ira. Conte pro nosso público quem é você. Ah, meu Deus, eu sou o seu pior pesadelo. Gostaria de ser o melhor pesadelo? Gostaria, mas é o que tem para hoje. Então, estamos aqui. Eu sou Ira Croft, sou podcaster, produtora no Mundo Freak. Apresento Aconteceu Comigo, um podcast de histórias e relatos de mistérios sobrenaturais. E participo também das mesas, produções, eventos do Perifacom, para trazer um pouquinho de terror, né, Jé? Pra gente, Eu gosto. Conta pra mim, Jess, quem és tu? Eu participo do podcast do Meu Crime, juntamente com a Fabi e a Bruna, mas também dentro do podcast a gente conta histórias de terror. No caso agora, comecei Mil Vampiros, ouçam, por favor. Maravilha! Cada episódio estou falando de uma temática vampiresca diferente. Maravilha. Né? É 30 dias para apoiadores, né, gente? E depois liberado para geral, então é isso. E também... para apoiadores, eu e a Bruna, a gente anda falando muito de filmes de terror, porque é a nossa paixão de vida. Então, é isso. Maravilha. A gente vai falar bastante sobre terror, sobre a coisa que eu tenho alguma questão que é true crime, mas eu acho que vai ser muito legal aprofundar isso com vocês, que são produtoras que eu respeito muito o trabalho, e vocês fazem um trabalho, assim, com pesquisa, é muito sério, né, o trampo de vocês, porque eu acho que no entretenimento é isso, assim, acho que a gente pode falar do que a gente quiser, sempre com responsabilidade, porque na era das fake news é importante a gente, né, prestar atenção. E, meninas, quando vocês perceberam que vocês amavam terror? Eu comecei a gostar de terror desde criança, que eu gostava aquelas histórias assombradas que tinha na Eliana, sabe? Tinha historinhas de terror. Gente, eu gostava de uma coisa assim, eu achava, enquanto meus amigos temiam, eu achava o máximo que o professor Tibúrcio. Querendo ou não, pra mim... Era um terrorzinho, entendeu? Mas aí fui gostando. E aí eu lembro que acontecia muito de, tipo, eu ver no final de semana, passava muito no SBT, uns terrores trashzeiras e tal. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe falou assim, minha mãe tava de saco cheio de eu gostar de terror, sabe? Tava de saco cheio. Aí ela falou assim, então eu vou te mostrar um terror de verdade. Botando fé que o quê? Eu ia me ficar com muito medo. E nunca mais ia ver terror. Ela me botou pra ver Exorcista. E desde então, um dos meus filmes favoritos. Ai, Exorcista é bonito, né? E aí, eu olhei aquele filme, assim, eu comecei a dar risada. E aí, que saudável, assim, né? Desisto, essa criança. E aí, a partir disso, eu tinha que levar meus pais, porque eu queria, na locadora, né? Idosa. Eu ia lá na locadora, queria pegar uns filmes, sei lá, pegar A Casa dos Mil Corpos. Pai, assina lá pra mim. O que é esse filme, A Casa dos Mil Corpos? É do Rob Zombie, né? Eu pensei que você ia perguntar o que é locadora, né? Eu me senti, meu Receita, Deus, tem aqui no estamos muito velhas. Eu tô muito idosa, cara. Locadora, pra quem não sabe. Não, eu tenho um quadro na Perifacom, que é a locadora da Andresa. Não, respeita. Não, então, eu chegava assim no cara da locadora, que era sempre um guru, né? Aí eu falava, me diz aí o que tá de mais assustador. Aí ele falava, isso daqui, Casa dos Meus Corpos, o pessoal tá passando mal. Eu falava, mãe, pega. Casa dos Meus Corpos é um filme do Rob Zombie. Ele é bem anos 2000, só que o Rob Zombie, ele tem uma inspiração muito de trash e tudo mais. Então, ele pega uma inspiração meio de Massacre da Serra Elétrica, de gente louca do interior e família louca, e leva a um extremo maior. Tanto que depois ele regravou o Massacre, mas infelizmente não ficou tão bom quanto esperávamos. Mas isso virou uma trilogia, A Casa dos Mil Corpos, né? Que são os 3 vilões que tem. Então, aí eu comecei a gostar desse mundinho. E aí comecei a também gostar muito de literatura, de horror e tudo mais. Então, o terror teve presente desde uma época que eu não lembro mais de tanto tempo que eu gosto. Olha, eu tenho uma relação, uma jornada com terror parecida com a Jéssica, não é à toa que nós somos parceiras, né, na Perifacom, mas muito parecida também. Eu não me lembro qual foi exatamente o momento, porque eu fui muito impactada desde criança com programas de TV já também.
Eu gostava dos episódios do Chaves, do Chapolin, que, sabe, O que eram episódio de da terror. Bruxa de 71, sabe? Todo mundo ali, ó. Então tinha esses personagens que já chamavam a minha atenção. E aí, Sessão da Tarde também, filmes de terror que passavam na Sessão da Tarde. Filmes que passavam também na Band, que tinha o Cine Trash, sabe? Então, eu fui impactada por esse entretenimento, né? Não quer dizer que todo filme eu entendi, até porque a gente era criança, mas estava ali passando. E aí você está ali, chegou da escola, jogou sua mochila ali, vai assistir o quê? Aí você liga a TV, tá lá passando essas coisas. Aí as outras pessoas estão com medo e você tá rindo, né? E aí, de repente, eu estou lá achando legal. E comecei também, a partir de locadora, de alugar filmes de terror, de ir lá... Assim, na minha casa... A gente alugava vários filmes, né? Então, tinha o de super-heróis, que tinham na época, desenhos, aí tinha o filme Família, que os meus pais escolhiam, e aí eu escolhi os filmes de terror, e até que chegou uma época que também a locadora que eu ia, o próprio dono já separava para mim também, ele falava, esse aqui você vai gostar, esse aqui você não vai gostar. Ou, esse aqui é muito bobo, né? Muito bobo, né? Morrendo de medo, né? E teve essa relação de assistir esses filmes também. E aí, um dos filmes que eu me lembro que eu assisti, que eu tive medo e que foi horroroso, horroroso. E naquele momento era para eu não gostar de terror. Mas eu continuei. Foi quando meus pais me colocaram para assistir A Mosca. Eu amo! Inclusive, Não, eu vamos tenho falar pavor do hoje em episódio. dia. Não, Não, e a eu- Bruna, porque a Deus. gente resolveu falar de filmes nojentos. Vamos falar de A Mosca e A Morsa também. Eu tenho que é muito bom. tripofobia, gente. tenho Eu não também. posso ver nada. Gente, então nunca veja A Mosca, porque... Corta, inclusive, porque não pode botar no ar que eu tenho tripofobia, porque senão as pessoas vão ficar me mandando, que as pessoas são cruéis, gente. Manda. Não bota não, viu, Caio? Mando. As pessoas me mandam. O pessoal As te pessoas- mandando favo de mel, assim. É, nossa, Ai, meu eu Deus passo do céu. mal. Vamos cortar aqui essa parte, vai. Eu não assisti a temporada de American Horror Story, que tem o favo de mel. Eu não assisto. Daquela pulando a abertura rápida, assim. Sim, eu não assisto nada. Enfim. Candyman. Sim, eu demorei pra assistir Candyman e demorei pra prestar atenção nele. É pesado. É porque a de Candyman não tem como, gente. Tripofobia pesado. ali. Vocês assistiram um novo? Sim, Sim. perfeito. Inclusive, eu ouso dizer, um pouquinho melhor que o original. Porque eu acho que... e eu não tô dizendo desdenhando. Acho Não, o sim, original sim. importantíssimo. Principalmente porque a gente tem um dos primeiros, assim... Fora do Blaxploitation, né? Porque existia, tipo... Figuras, assim, de terror dentro do Blaxploitation. Mas tirando disso, a gente tem o primeiro negro falando disso e tal. Mas o que eu gostei muito do segundo... Na verdade, nenhum segundo, né? Enfim, é uma homenagem, mas... É que, primeiro, eles trataram como uma homenagem, mas eles não trataram como vamos fazer uma versão do que aconteceu. E eu acho que eles eles reforçaram mais o lado mitológico, que pra mim é muito interessante. Eles tiveram um cuidado de como reforçar e tornar mais verídico. E também colocaram uma questão de local e mais profundo, que eu acho que o primeiro tentou fazer, mas não conseguiu entrar tanto, né? Sim. Mas eu gosto muito. Mas, assim... É um negócio que até o próprio autor, tipo, na época... Se você lê o livro, que na verdade é um conto, né? Do Candyman, o autor mesmo fala que ele... enfim, no livro, o personagem é branco, todo mundo é branco. E aí, quando vai filmar, isso nos anos 80, né? Vai filmar, naquela época, o diretor falou, cara, e se a gente colocar enquanto negro, porque a comunidade é negra, então as vítimas também têm que ser negras, sabe? Tipo... E aí começa uma reflexão que eu acho que foi aprofundada. Mas esteticamente eu gosto da... É interessante justamente porque ela quis manter essa fábula de fazer uma homenagem e de manter o filme, trazer novas discussões, mas deixar ele com aquela mesma carinha para que as pessoas entendam e relembrem do passado também. E no próprio filme, ela quebra a quarta parede dentro da própria história, uma metalinguagem, porque ela vem nos lembrar do filme e lembrar da fábula dentro do filme. Então, isso também é muito interessante. É, por isso que eu falei, eu ouso dizer que este é um daqueles raros casos que eu achei um pouquinho melhor, sim, a versão, mas, novamente, a versão original do Candyman, clássico, perfeito. Maravilhoso. Inclusive, que grande galã, ele vai assim como os vilões, assim, tipo Drácula, né, muito charmosos, mas
do nada tem uma abelha dentro da boca, talvez não tão charmosa. O terror tem isso, né? Porque o terror, ele vem para nos incomodar antes de inspirar. Outras mídias não, né? Outras linguagens, né? Outras linguagens também faz isso. Então, o humor, o romance, mas normalmente se inspira, emociona, né? Deixa você ali, aí lá no final vai trazer aquela mensagem que vai mudar as nossas vidas. O terror, desde o início, ele já está ali esfregando na sua cara. Sabe? Ele vem incomodar a gente de uma forma que vai nos fazer pensar também. Né? E nós, como os fãs, vamos gostar mais. Eu, ao contrário, um filme de comédia, para mim, hoje é um terror. Terror. Assisto aquilo e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Pra mim, depende... Nossa, é muito triste que, às vezes, por exemplo, eu tenho alguns amigos que não gostam de filme de terror. E aí, toda vez eu falo, gente, que chato. Eu fico vendo romance, assim. É bonitinho, mas, tipo, não me empolgo, assim, sabe? E, por exemplo, uma coisa que meus amigos até zoam, assim, que, por exemplo, eu não gosto de filme de drama. Não gosto. A pessoa tá sofrendo, chorando, eu não gosto. Aí meus amigos, mas você gosta da pessoa o quê? Estraçalhada ali? Eu falo, é diferente, é outra vibe. Porque ali, eu acho que talvez me traz uma proximidade muito grande, sabe? Do drama. Você fala, gente, poderia de fato acontecer comigo. Agora, eu ficar presa numa floresta, sem água, sabe? No meio de uma... Tranca no elevador, Exatamente. Vai cair, não vai acontecer isso, né? A não ser que você faça a trilha. A não ser que você faça... Mas no caso, eu nem tento. Entendeu? Bem urbaninha. Cara, a gente tava falando de filme. Vamos adentrar na questão do terror e como ele se encontra em 2024. A gente tem visto tentativas legais, né? Eu assisti aquele da mão. Como é que é o nome daquele da mão? Que a mão é assim? Eu amo. Cara, eu sou péssimo. O meu problema. Me ajuda a produção. Que é da A24 lá. Meu Deus do céu. Me ajuda a produção. Filme novo que a gente pega da mão. Eu posso... Fale comigo. Isso. Essa hora, o telespectador tá gritando com a gente. Fale comigo! E a gente não, fala, inclusive, não telespectador, eu peço já desculpas, porque provavelmente eu vou citar aquele filme lá, porque eu tenho problemas com títulos e nomes. Mas então, assim, é isso. Eu peço pro Murilo mesmo. Eu gostei do Fale Comigo, achei diferente. Eu achei maravilhoso. A gente tem visto tentativas bem legais. As coisas que o Jordan Peele tem feito. Eu gostei do novo, daquele do Homem Invisível também. Eu gosto do terror psicológico. Vocês têm visto aí eu chamo de... Posso estar errada, tá? Novas tentativas de fazer terror. É que eu não acredito... É que, tipo assim, é novo, mas não necessariamente novo. Tem muita coisa que vem muito de um cinema europeu, por exemplo, que já tá fazendo há alguns anos, e aí tá vindo agora pros Estados Unidos, e aí, então... Rola muito disso, assim, sabe? Eu gosto. Às vezes, o que eu tô gostando também é que a gente tem, por exemplo, uma A24 da vida que ousa, porque antes eu ia pro cinema grande, né, para uma rede grande de cinema, e eu esperava um terror que a gente chama que é terror de shopping. O que é o terror de shopping? É um terror que vai ser, tipo, vai ter alguma questão, mas não vai ter gore, porque não vai usar, não vai ter alguma profundidade, ou, por exemplo, aquela cena precisa se adentrar à violência, não vai ter. Eu acho que o máximo que já chegou perto disso foi Jogos Mortais, por exemplo, né? Mas se você pega, por exemplo, os filmes que existem, tipo, gregos, que lançaram um tempo atrás, alguns filmes franceses, por exemplo, uns filmes com umas temáticas ferradas, que aí, quando vai para os Estados Unidos, eles dão uma suavizada, sempre, sabe? E é ruim, porque, às vezes, aquele tema não é para ser suavizado, né? Então, eu acredito que agora, que nem eu falei, uma A24 da vida existindo, tá se voltando um pouco dentro de uma ousadia no cinema, sabe? No cinema mais mainstream, né? Porque acaba que durante muito tempo, até hoje, né? Tudo que é terror, mesmo que tiver uma produção boa... mesmo que tenha uma produção boa, é tido como algo alternativo. Porque não é um cinema tão válido, não é um cinema que vai ganhar Urso de Ouro, não é um cinema que vai ganhar Oscar, não é esse cinema. E
E a galera que produz já tá ciente disso, né? É porque terror é boicotadíssimo, né, no Oscar. O que a gente fala de filme de nicho. Porque quando a gente fala de filme de nicho, a gente não tá falando só de terror. A gente tá falando de filme de terror, filmes que tem gore, filme que tem nudez, filme... Todos esses filmes, por exemplo, sabe? Por exemplo, Ninfomaníaca também é um filme de gênero que a gente fala, sabe? Porque é isso, são coisas extremamente explícitas e que são duras de ver, duras de assistir, enfim, né? Entra uma questão de classificação, né? Mas não seria a gente reformular aquilo que sempre existiu, tanto dentro do cinema, da literatura, quanto das nossas vidas. O terror sempre existiu e agora nós temos outras pessoas e novas possibilidades, né? Um filme muito bom que estreou, acho que foi ano passado ou foi esse ano, acho que esse ano, que é Entrevista com o Demônio. Ai, muito bom. Maravilhoso. E assim, ele é mais do mesmo no sentido, estamos falando de possessão demoníaco. E possessão no sentido, aquela coisa bem visão cristã, em que existe o bem e o mal, e as pessoas existem ali comunicação com outros seres, e uma moça, uma menina, ela é possuída, e ela é possuída por um demônio, só que um apresentador de TV, isso falando... foi na época de ditadura? Quando que foi? 60? 60? Acho que é um filme que ele representa os anos 60. Então, você tem lá toda a estética dos anos 60, o apresentador americano todo caricato, em que ele coloca uma menina num palco, sabe, na frente de uma plateia gigante, e ela recebe ali, ela é possuída por um demônio, e ele vai fazer uma entrevista com ela. E aí desenrola diferente. Então, ele é um filme diferente, mas, ao mesmo tempo, estamos falando de possessão demoníaca. E é muito legal também. Ele entra num novo e, ao mesmo tempo, está se falando sobre assuntos que a gente já fala sobre. É muito bom. E no que tange cinema de terror nacional, filme nacional? Eu amo muito a produtora Fábulas Negras, que melhor produtora, que é do Aragão, enfim, que tem alguns filmes que são muito trashes. Inclusive, eu não vou lembrar agora. Mas, se eu não me engano, é o filme Fábulas Negras mesmo que eles lançaram, que é uma das cenas de transformação de lobisomem mais genial que eu vi na minha vida. Porque são uma galera brasileira que, por exemplo, é monstro que vem do mangue, é monstro que vem de um cafezal, sabe? Eles pegam uma temática bem interiorana. Eu acho isso maravilhoso. Mas a gente tem filmes muito bons, pouco valorizados. Por exemplo, tem um filme que eu acho que é um de suspense maravilhoso, que é novo, que não é tão novo, na verdade, né? Mas, enfim, que é O Segredo de Davi, por exemplo. Que o Davi é um serial killer e isso já inicia mostrando que ele é um serial killer. Mas a relação dele com isso, a relação que ele tem com uma senhora que é vizinha dele, né? Enfim, então, a gente tem o Boas Maneiras, enfim. Então, a gente tem filmes, sim, de terror, mas são completamente nichados, né? Então, é difícil alguma produtora brasileira bancar, porque nem sempre vai vender tanto. Ou senão a galera não leva a sério também, porque é um terror brasileiro. Por isso que eu gosto dessas outras empresas. Se eu não me engano, a Fábulas Negras ajudou a produzir, inclusive, o último filme do Zé do Caixão, né? Que teve, né? E aí a gente pega essa história, desde o Zé do Caixão, por exemplo, né? E é um bagulho tão nichado que eu adoro ver as entrevistas dele, né? Rever as entrevistas dele. E aí eu lembro de uma entrevista dele falando assim que ele era tão deixado de lado que, para ele ganhar dinheiro, para conseguir produzir os filmes dele, ele produzia filme pornô. Entendeu? Porque era toda essa mesma classificação de filme. Muitos filmes brasileiros, principalmente dos anos 70, por aí, mesclam com filmes pornôs, que também tem uma questão do pornô chanchada, mas principalmente porque eles não conseguiam vender. Até a classificação dentro das locadoras, né? As locadoras, elas tinham vários cartazes de filmes de ação e romance na frente e tudo. Aí lá no fundo no corredor, atrás da cortina preta, na salinha, aí tinha pornô e terror. Né? Tanto que até mesmo a estética sado é muito entrelaçada com o terror. Exato, por questão financeira, né? Questão de classificação. Exato. As pessoas realmente não vê de forma, não é menor, mas assim... marginalizada, assim, dentro de um aspecto de cinema, né? Então as pessoas, antes de conhecer o filme de terror, ou até mesmo...
conteúdos soft porn, né? As pessoas já têm sabe? E tem crescido, né? Essa repulsa. A gente teve um episódio aqui na Sim. TV falando sobre o tesão no cinema e como a gente tem visto uma geração que cada vez mais quer ver menos sexo na TV, assim, no cinema, no audiovisual. Eu acredito que é tudo aquela teoria da mola, sabe? Do tipo, durante muito tempo, quando você pega os anos 70, é muito difícil você não achar nudez. Quer dizer, você ficar sem ver nudez. Aí você volta pra uma era que não tem nenhum peitinho. Entendeu? E aí, esse vai e volta de geracional, eu acho que é normal, mas é muito triste ao mesmo tempo, sabe? Porque agora seria um momento, e é um momento para alguns filmes que não deixam de ter essa nudez e tudo mais, que durante, por exemplo, os anos 80, 90, 70, existia muita nudez dentro dos filmes de terror, muita mesmo, assim, mas era hipersexualizado, era mal utilizado, sabe? Era como é mesmo? Rape and Revenge da vida e coisas do tipo. Então, agora que a gente está tendo boas diretoras de terror, sabe? Protagonistas de terror, sem esse olhar meio enviesado, sabe? Agora que a gente tem uma possibilidade de um olhar diferente para a nudez, inclusive, né? Tem um ódio não, mas uma aversão, né? A isso. E eu acho que, dependendo do filme de terror, vai ter, sim, nudez, porque existem inúmeras violências, eu não tô falando só de violência sexual, coisa do tipo, mas de dia a dia mesmo, sabe? Por exemplo, a pessoa está, sei lá, presa num elevador de calor, mas ela vai manter a sua gola rolê até o final. Não vai, cara. Entendeu? A pessoa assassinada... Quantos assassinatos no banheiro e no box que a gente viu? E a gente não vê o corpo da pessoa. Ou seja, não sei nem como a pessoa morreu. Entendeu? Então, eu acho que tem isso, sabe? Mas, que nem eu falei, né? Eu gosto que fora do mainstream ainda ousadia, né? Então, pensar nisso. Tem essa questão, né, somando a fala da Jéssica, além dessa questão geracional, é que recentemente eu vi umas entrevistas sobre cinema. E aí aconteceu uma coisa que nos últimos anos, depois que novas diretoras, novos diretores, depois que diretoras feministas e diretores racializados começaram a trazer outras questões e começaram a trazer questões dentro da produção do cinema, não só daquilo que a gente está assistindo, muitos diretores e muitos produtores começaram a ficar com medo também de processos, de se perder, porque as pessoas estão decidindo deixar de assistir coisas porque aquilo lhe agride de alguma forma. E não estou falando de violência, estou falando de produção, que é o quê? Abuso de mulheres e pessoas racializadas dentro do cinema. E aí, dentro da produção, esses produtores começaram a ficar com medo também de serem processados, né? De serem perseguidos, de serem cancelados na internet. E aí, isso reduziu. Aí, agora que as diretoras estão trazendo... As diretoras feministas e diretores racializados trouxeram a questão de sociedade, que o terror está em nossas vidas, como nós estamos, e que a gente pode falar de terror sem estuprar uma mulher, só por estuprar. A gente pode falar de terror negro sem ficar falando de 12 anos da escravidão e mostrando a pessoa perseguida. Sabe? Aí, isso começou a mudar também as formas que as pessoas estão vendo a relação sexual dentro do cinema. Tem uma Mano, agora eu não vou lembrar novamente. Esse Peraí, caso vai Google acontecer produção, muitas vezes. Mas tem um filme que eu não vou lembrar nem por isso. Mas, enfim, durante muito tempo, eu comecei a ler muito sobre a questão do Rape and Revenge, que é uma narrativa dentro do terror, que é muito comum. Que começa com a última casa da rua, um negócio assim, que não vou lembrar agora também. Que é um clássico do terror, que é uma mãe e uma filha vão se hospedar nessa casa, vai um grupo, estupra elas vão lá e se vingam. Isso é uma narrativa que tem desde os anos 70. E aí, depois vem um boom novamente com Doce Vingança, né? Só que, qual que era o problema dessa narrativa? Eles mostravam a questão do estupro de uma maneira que as mulheres estavam sempre muito sensuais, que as mulheres estavam muito bonitas, e quando elas vão matar, elas também estão muito bonitas. Tipo, a mina da Doce Vingança tá de calcinha o tempo inteiro, enquanto tá matando os caras. Só que, quando eu via, e eu era adolescente, eu achava, aê, tem que matar o cara mesmo. Só que
eu não percebia o quanto que era traumatizante ver aquelas primeiras cenas do estupro, porque era quase metade do filme. Agora você faz isso só que vestida, né? Tem É. que matar mesmo. Tem que matar mesmo. E aí, o que acontece? Eu tava vendo esse filme, que eu não vou lembrar, mas quando eu lembrar, que é de uma diretora, enfim, se eu não me engano, é que ela é do leste europeu, então eu não vou lembrar. Né? Mas que era um filme sobre rape and revenge, em que era um casal e a irmã do casal, e aí um dia ela fica bêbada e a irmã dela vai embora e o namorado, né, o cunhado dela, estupra ela. Só que mesmo essa questão da cena do estupro é uma cena numa perspectiva dela. Ela não lembra, então fica meio turvo. Quando ela vai se vingar com ele, é uma outra perspectiva. Então, quando eu vi esse filme, por exemplo, eu falei, o problema em si nunca vai ser o tema em si do que tá rolando. Mas é a maneira que você vai retratar isso. Quando retrata ela buscando vingança daquele cara e tudo mais, e como que foi retratada a violência dela, é uma violência que não me violentou enquanto mulher. Você entende? Não foi uma violência que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu quero parar de ver, eu quero pular isso. Foi uma violência que me deu uma aflição, óbvia, por saber que ela estava sofrendo esse tipo de violência, mas entender que era um contexto. Então, eu acredito que é muito isso, assim, que vem mudando, enfim. Então, isso ajuda, inclusive, voltando do cinema brasileiro, assim. Tem um filme, que eu até peguei aqui, ó, pra tentar lembrar, ó. Que era um filme que... Não, peguei aqui, mas sumiu. Mas, enfim, se eu não me engano... Boicotadíssima. Boicotada, gente, por mim mesma. Não, é porque eu peguei que eu tinha feito um tempo atrás uns vídeos que chamam O Nó do Diabo. É isso. Ah, sei qual que é, sim. Que é maravilhoso. Premiadíssimo. Premiadíssimo. Que é um filme premiadíssimo brasileiro, que são 4 histórias dentro de uma mesma fazenda, em aspectos de vida diferentes, desde a época escravagista até os tempos atuais, né? Onde circula o horror e terror e tudo mais. E é um filme que eu acho que, por exemplo, é maravilhoso, é super bem produzido, atores maravilhosos. Tem um ou outro defeito em relação, sei lá, a roteiro ou qualquer coisa, mas muito bom. E que as pessoas nunca ouviram falar, mesmo sendo premiados fora do Brasil. Então, é meio voltando para esse lance do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ainda falta uma visibilidade muito grande, porque a gente tem muitas pessoas e a gente tem uma literatura e mitologia incrível quando a gente fala de terror, né? E dentro, assim, de cinema nacional, um filme que eu acho muito, muito legal. O terror também, ele, já por ele ter essa estética marginalizada, ele aceita todo mundo. Sabe? Então, tipo assim, durante todos... Assim, a gente tá numa conversa que estamos falando dos anos 70, dos anos 80, até hoje. E aí, dentro desse meio, a gente tem muitas mulheres que viraram atrizes, viraram diretoras, outras pessoas PCDs que, tipo, trabalhavam muito. Então, já tem esse aspecto aí. E dentro do terror, quando você já é considerado menos ali, você... vamos fazer o que a gente quer. Então, você tem uma certa oportunidade. E aí tem um filme nacional que eu gosto muito, que se chama Morto Não Fala. Sim. Que, meu... assim, muito bom esse filme. Você pode, sabe? É um filme, basicamente, que é o quê? Fofoca espiritual. Fofoca astral. Fofoca. Em que um técnico do IML que recebe os corpos, ele começa a ver os espíritos. E aí, o que ele faz? Vai lá e dá ouvido para os espíritos. E aí, os espíritos começam a contar várias histórias para ele e o cara se mete em confusão de vivos e espíritos. E ele traz essa questão de nossa ambientação. Quando eu assisti aquele filme, eu me vi abrindo o portãozinho da casa. É muito quebrado, é muito rolê e muito dia a dia. E não tem em todo momento a violência que se precisa ou não colocar. Não tem uma violência agora, não tem mulheres, isso e aquilo. Mas existe. É um cotidiano de uma pessoa que se mete numa confusão por causa de fantasma, por causa de espírito. E eu acho que o terror nacional, o terror em si, ele já traz algumas relações para a gente se ver ali numa situação, porque eu não me vejo no filme, todo mundo pode se ver, mas eu, Ira, não me vejo num filme da Disney, por exemplo, apesar de eu gostar. Mas eu não me vejo, nunca me veria naquilo. Mas aí eu assisto um Morto Não Fala e vejo o cara se metendo numa fofoca espiritual, eu penso, eu muito
iria me meter numa confusão dessa. Então, o terror também, ele, ao mesmo tempo que ele é pequeno, é difícil, não tem dinheiro, não tem consideração, ninguém tá nem aí. Mas, assim, tive uma ideia, Jéssica, tive uma ideia. Vamos fazer uma ideia? A Jéssica vai virar para mim e falar, lógico que nós vamos fazer. Lógico, então você tem essa oportunidade de ousar também, de brincar com o sobrenatural, de brincar com as violências mesmo, sabe? Violências que me agridem, mas que eu não quero só ser agredida. Eu também quero tirar sarro dessa violência, sabe? Eu também quero zoar com essa violência. Então, o terror me dá essa oportunidade pra gente produzir e consumir também, né? Ô, Ira, você apresentou Aconteceu Comigo. Primeiro te perguntar se você acredita em espírito e se já aconteceu alguma coisa sobrenatural com você. Eu vou contar a minha, mas você pode contar a sua primeiro. Sim, eu acredito. Acredito em muitas coisas, até porque depois de muitos anos falando sobre isso, não tem como você não acreditar, e aí eu entro num aspecto filosófico, sabe? Assim, não é que eu acredite em tudo que as pessoas estão falando, mas num aspecto filosófico, fantástico, no sentido de estamos aqui na Terra, cósmico, energia, existe algo mais além de mim, tá? Segundo, eu passo a acreditar totalmente na história da pessoa, porque ela viveu aquilo, mesmo que tenha sido, foi uma sombra, ai, foi um avião, foi um pássaro, ai, era uma árvore, mas ela viveu medo. Então, quando a pessoa me manda um relato, eu não julgo em nada do que ela passou. É claro que vai ter alguns que eu vou... esse aqui, o amigo, você poderia ter batido na porta, você poderia ter feito isso. Mas ela viveu aquilo. Então, eu acredito naquilo. Então, o seu relato, seja aqui ou seja outro, eu vou... Meu Deus do céu, já quero saber. E aí, depois eu conto para você, porque eu tenho vários. Eu tenho um, que é da minha mãe, na verdade. A gente morava numa casa... E minha mãe sempre falava que via um cara atrás do fogão. E aí, acho que eu já contei isso pra você, né? Minha mãe via um cara atrás do fogão. E ela vê esse cara atrás do fogão, vê esse cara atrás do fogão. É um fantasma pobre ainda, né? E ele tava... procurando comida, né, mano? Não, ele ficava assim, ó. Ele tava assim. Minha mãe depois descobriu, quando a gente saiu de lá, sempre assim, né? Que ninguém avisa. Você vai alugar uma casa, então, mora em um encosto. Ninguém avisa. Inclusive, pois eu queria cobrar aluguel do encosto. Porque se você vai ficar encostado aqui na minha casa, você vai dividir o aluguel comigo. Justo. A conta de água, ele vai ficar assombrando a casa de graça. Sai fora. Aí, minha mãe descobriu depois que era o quê? Que era um cara que tinha morrido aonde ela tinha botado o fogão, que era onde estava o fogão dele, que a polícia entrou lá e matou ele. Aí minha mãe ficava, puta merda. Aí, minha mãe tem essas coisas. Aí depois de um tempo ela virou evangélica. Vocês não deram comida pra ele, não? Não, sim. Então, eu era muito nova. Eu só lembro da minha mãe falando e horrorizada. Se fizesse algumas coisas... Que minha família... Nossa. Tem muita história. Ela recalculando a rota. Adoro, sim! Ela pra saber o que ela pode falar. Nossa! Não, é que minha família, tipo assim, todo mundo foi envolvido com alguma coisa, alguma vez na vida. Então, se eu for contar histórias da minha avó, da minha mãe, minha... Tarana. Mas você teve algum... Vou contar uma que eu aconteceu acho que comigo aqui. Como aconteceu aqui comigo. Adoro. Quando eu era criança, que aí aconteceram outras coisas, mas quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário de boa, né? E aí minha família começou... o quê? Adoro Amigo criança imaginário. que tem amigo imaginário. Ai, de boa. Tô De aqui boa. conversando com o espírito Só que de aí, boa. beleza. Só que aí todo mundo falava, beleza, né? Criatividade aí, criança. E como eu era a temporão da família, sabe? Eu era a criança que, tipo, todos os meus primos já tinham 15 anos e tal. Então não tinha muita criança mesmo pra eu brincar. Só que aí a galera começou a ficar preocupada, que era tipo, não senta aí que meu amigo vai comer, sabe? Não faça tal coisa, porque, sabe? E aí a galera começou a ficar preocupada, e minha tia me pegou pelo braço e falou, vamos na benzedeira. Claro! Levou eu na benzedeira, não falou nada pra benzedeira, e nem falou pra mim, tipo, estamos indo levar somente. Só foi na benzedeira. Ela me benzeu, aí minha tia disse que quando eu tava saindo, assim, aí eu virei e dei tchau. E aí ela falou assim, pra quem que você deu tchau? Pro meu amigo, ele vai ficar aqui com ela. Sou eu, Encoxinho, seu amiguinho. Só que minha avó só levou na benzedeira, porque a gente Gente. tinha outras histórias também de amigos Super imaginários acredito. na família também. E aí outras histórias. Mas, enfim. Olha, bruxas meio fera, hein? É que minha avó, gente, o altarzinho da minha avó era brabo. Minha avó participou de todas as religiões que se
pode ter. Ai, budismo? Foi. Mesa branca? Foi. Ela era cavalo de... Precisou, Preto velho, ela foi. puxou. Ela abre a gaveta, Blade, o que você precisa? Então, o que você quer? Minha avó, messiânica foi. Inclusive, tem foto eu ajudando a construir a messiânica, o solo sagrado. Foi muito bem. Então, ela era assim. Aí, no final, ela falou que era católica, porque ela falou assim, é porque eu vejo a missa assim na TV, né, filha? O importante é ter religião. Né, filha? Ai, que bonitinha. Ó, eu tive aconteceu recentemente, vou contar aqui pra vocês. Contei lá no meu programa e vou contar aqui. Vocês podem me ajudar com essa resposta, porque eu falei com outras pessoas sobre isso. Falei com pessoas esotéricas e falei com pessoas céticas, né? Eu estava morando com uma amiga lá na Barra Funda, onde você conheceu a minha casa. Estava morando lá com a minha amiga. E aí, no dia que a minha amiga se mudou e foi embora, inclusive está aqui gravando com a gente, está aqui nos bastidores. No dia que a minha amiga foi embora, eu estava muito bem naquele dia. Muito bem comigo mesma. Sabe que você está tranquilinha? E isso é raro. Hoje em dia ainda. Isso é raro. Aí eu pensei comigo, ai, vou dar uma relaxadinha. Vou ficar sozinha em casa, vou ouvir música e vou dar uma relaxadinha, né? Entendo como vocês querem entender, mas fui dar uma relaxadinha. Aí, vespertino, sabe? Tava assim, o dia tava escurecendo, tava uns raios de sol meio na janela, a casa tava meio amarela, assim, escurecendo. Deixei tudo apagado, deixei uma luzinha, assim, e comecei a ouvir um som. E sentei na sala, sentei no sofá e fui relaxar, né? Tava lá, que gostosinho. E as minhas gatinhas brincando, 2 gatinhas brincando ali comigo, na sala. Né? E eu ali, ai, nossa, que gostoso, que gostoso. Quando eu olho aqui para o meu lado esquerdo, onde tinha um escritório, que eu estava desmanchando esse escritório, eu vi uma silhueta de um homem. Ah, não. Que ele virou para a sala e fez assim, ó. Ps, 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 ps. Ah, misericórdia. Ah, Galera, não. acabou o episódio. Eu falava Aí as assim, ô, gatinhas- galera, tô indo na casa de alguém, vou me mudar, entendeu? A Acabou casa é o sua. contrato. Fica aí, meu querido. Não, Graça e paz. Eu vi, tipo, não foi impressão, não foi uma sombra que passou. Não, eu vi a silhueta do cara na porta, aqui bem Você se perto. mudou, né? Fez assim, ps, ps, ps. E as gatinhas ouviram e foram. Eu não fui a única. Não. Aí, na hora, a gente levantei, acendi a luz. Eu, o quê? Aqui na minha casa, não. Não sei o que está acontecendo, mas aqui não. Eu sei que eu estava sozinha. Não poderia ter entrado alguém. E eu fiquei com medo de ter sido um homem. Veio um medo, assim, gelou minha barriga. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava sozinha e não tinha ninguém, eu tive medo de ser um homem. Sim. Não ser fantasma, não ser monstro. Eu tive um medo. E É veio. pior que um fantasminha. Exatamente. Acendi a luz, saí toda a casa, nada, ninguém, não tinha ninguém. Aí, acabou toda a vibe, a tranquilidade acabou, fiquei nervosa, ansiosa, acabou a vibe. Aí eu comecei a pensar, o que pode ser, não sei o quê. Aí eu, se fosse um fantasma, um espírito, se eu tivesse fazendo alguma coisa, se eu tivesse em alguma reza, algum ritual, se eu tivesse invocando alguma coisa, ok, eu poderia ter atraído, seja qual for ordem esotérica ou religião. Poderia ser santo, anjo, orixá, qualquer coisa, se eu tivesse invocado. Mas eu não estava fazendo nada. Aí eu comecei a ficar puta, porque eu sou dessa, gente. Eu adoro terror, eu fico brava. Aí eu comecei, como assim tem espírito na minha casa? Não chamei ninguém. Aí e tem que ser homem? É sério? E comecei a brava em casa. Aí eu comecei a pensar comigo, não, Ira, calma, você está nervosa, está ansiosa, você está um pouco alterada. Aí eu não, vou levar para terapia. Aí eu, Matheus, meu terapeuta, Matheus, vou levar para terapia. Aí eu, suponhamos que não foi nada, eu estava aqui sentada, relaxando no meu momento de amor próprio, vulnerabilidade, de repente, isso aconteceu. Aí eu virei pro meu terapeuta, então quer dizer que ele estava na minha cabeça. Aí eu, quer terror pior que esse? Filha? Porque você sabe que gato, assim, muitas vezes, eles podem se relacionar com a questão espiritual. Se ele tava chamando os gatos e os gatos foram, provavelmente os gatos viram antes. Viram. Então, talvez seja uma relação com seus gatos. E não comigo, né? Exato. Mas bem na hora que eu tava ali, né? Não, eu tô assustada. Eu amo muito o traço de crente. Aqui não. Que é a autoridade de Jesus Cristo. Claro. Aqui não.
Aqui não, porque... Ai, eu tava pensando, que ontem eu cheguei e tava esquisita, né? Eu tô meio andarilha, né? Aí eu tava lá no lugar que eu tava dormindo, aí eu tava com uma sensação que eu não tava sozinha. E é muito foda, porque eu tenho certeza que a minha mãe via, eu vejo também. Só que eu decidi ignorar. Eu preciso resolver isso na minha vida. Porque... gente, pra mim é o quê? É tomar um remedinho, pá, cobertor. Eu falei assim, não, eu olhei e falei assim, não estou afim. Que eu fiquei puta, não estou afim. Não quis nem conversa, não estou afim. Não quero ver, não quero falar. A casa que eu fico tem muita coisa que eu não entendo, tá, gente? De religião afro, né? De Umbanda. E aí eu já falei, eu falei pra minha amiga, cara, tava aqui, tal dia, vi, não sei o que. Ela falou, depois me falaram. Eu falei, então, eu vi. Ela falou, não, mas amiga, é normal, é espírito do bem. Não, amiga, é normal para você. Pra você. Cara, eu fico muito num lugar, tipo... Não vem comigo. Não vem comigo. Eu tô muito num lugar. Não vem, não, gente, que eu não tenho tempo. Eu trabalho pra caramba. Exato. Às vezes bate uma neura, assim, durante a noite e falo... Aquele monte de roupa é um monte de roupa? Não vou me ligar. Virarei de Eu sou CLT, já ouvi falar. Amanhã tem que acordar cedo. Vira pro espírito. Já me mandaram 5h30 de madrugada, minha filha. Você jura que eu vou ficar? Não. Vira pro espírito e fala assim... Você sabe que eu não vou me aposentar. Esse é o maior terror da minha vida. Então não vem, não. Não vem, não. Mas é isso, amiga. É a autoridade de Jesus Cristo. Exato. Aqui não. Aqui não, porque eu não tenho tempo. Aí eu fechei a porta e fui dormir. Falei, sai fora, tava mal cansada. Tinha ido buscar 20 marmitas congeladas. Sai daí. Você tem que lidar com 20 marmitas e ainda sei lá o que na sua casa. Não foi convidado? Não te chamei, amigo. Muita palhaçada. Vai pra luz. Vai pra luz, sei lá pra onde. Pega não lá vem, luz. não vem, não. Mas depois desse momento... Inclusive, gente, vocês que estão assistindo, deixa nos comentários se vocês tiverem alguma experiência. Eu acho que todo mundo na vida vai ter uma experiência, porque eu realmente acredito que a gente tem um portal entre os vivos e os mortos. E mesmo que não acredita, às vezes falou assim, uma coisa estranha. Por exemplo, um conflito que eu tenho no meu podcast, Bruna, 100% ateia. Aí eu fico toda hora falando, amiga, você não acredita nisso? Nem nisso. Nem nisso. Mas em Alien ela tem um cagaço. Bruna tem um cagaço em Alien, vou expor, inclusive. Quando a gente ganhou 10 mil seguidores no Instagram, a gente fez um episódio de Alien, sabe? Porque ela tem pavor de Alien. Mas ela é ateia. Então, aí a gente entra numa outra questão que é assim, né? Porque popularmente se entende, né, sobrenatural como algo espiritual e principalmente relacionado à religião, que é o que comum a gente aprende desde criança, né? Igreja, seja igreja católica, evangélica, ou seja em ordens esotéricas, pagãs, mas que também tem uma ligação ritualística, fé, né? Aí... Mas não é só isso que é sobrenatural, que é mistério. Porque, e um ET? E quem disse que ET é ET? E se o ET não era um anjo também? Ou vice-versa? Exatamente, porque a questão do extraterrestre em si, muitas vezes, dependendo de algumas religiões, perpassa dentro de uma questão religiosa também. E mitológica. Logo, tem filmes e livros que mesclam tudo isso, porque... beleza, vi uma luz explodindo lá fora. Quem me garante que não é um anjo? Quem me garante que não é alguma outras exposições? Porque é um alienígena em si. E mistério, né? Teve uma vez que a gente recebeu um relato lá no Aconteceu Comigo. Eu gosto muito desse relato porque ele é mistério, mas ele não é sobrenatural nesse aspecto, né, espiritual. E também não é um ser de fora. Né? A pessoa enviou pra gente e ela falou que estava subindo a rua de bike, quebradinha, sabe? Bike, assim. E aí você tá subindo a rua, você tá devagar, porque você tá subindo, né? E aí era uma avenida, assim, grande, em que ela via tudo. Tudo. Tipo assim, de tarde, no sábado, à tarde, não tem ninguém vindo, não tem vindo nenhum carro. Você tá vendo tudo que tá do seu lado, tranquilamente. E a pessoa falou que na frente dela, a menos de 200 metros, se materializou um cara. E ela falou assim, ela mandou pra gente o relato falando, eu só consigo entender como uma falha na Matrix. Mas a pessoa viu, tipo, tremer assim, sabe? Os meus efeitos cinematográficos. Caio, ajuda a gente. Fez uns negócios assim, sabe? E, de repente, uma pessoa apareceu.
E ele falou que ficou olhando, a pessoa apareceu, saiu andando. Mas se não era um cara muito magro que estava atrás de um poste e que pá, do nada, acontece. Outro dia mesmo, tava voltando pra minha casa, aí é um problema míope, Nossa, né? aí Estava que eu medo, voltando- que medo. Estava eu voltando pra minha casa, e aí eu tava vendo, assim, tava sozinha, porque meu pai tinha viajado, né, moro com meu pai. E aí a minha rua é meio vazia, e aí eu vi uma sombra parada no final da rua e não se movimentada. E nisso que eu estava indo, eu fiquei mandando mensagem pra minha ex falando: cara, tem um cara ali parado, mano. Aí ela, corre pra casa, não sei o quê. Eu falei, mano, se eu voltar vai ser estranhão. Fui andando. Chegando ali, era a sombra de um poste. Então, às vezes a pessoa é só míope. Então, não é aparição. Eu que vejo problema- pessoas no saco de lixo. Porra, quantas vezes fui fazer carinho num bichinho e era um saco de lixo ali no canto, sabe? do céu. Às vezes não é espírito, às vezes Ô, é gente, pessoa ô, gente. míope. Às vezes é estigmatismo. Ou a sua sorte é isso, né? Porque às vezes era um fantasma, alguma coisa, e você nem percebeu, porque era só... Não. Uma vez eu fui assaltada. É que a galera agora virou uma thread no TikTok, mas realmente aconteceu comigo. Um cara veio me assaltar e eu não escutei direito. Falei, não sei não. Ai, lá na Vila Indiana, pra quem mora na USP, sabe que lá é muito assalto. O cara falou, falei, putz, não sei não. Ele ficou tão... Aí Ele desacreditado. Aí depois eu saquei, aí eu comecei a passar mal, porque eu ia ser roubada. Aí a vizinha me deu um copo d'água, assim. Cara, Ou seja, isso. Às vezes é problema oftalmológico, entendeu? ô Ira, você consegue explicar pro nosso público o que é Sete Além? Fala. Sete Além é um mundinho paralelo aí que existe sobre a Terra, enfim. E que a pessoa vai parar lá pelos diversos motivos, e é sempre do nada. O problema é quando a pessoa fica presa em Sete Além. Por quê? Se ela ficou presa em Sete Além, às vezes ela fica presa em Sete Além durante, sei lá, um dia na cabeça dela, mas tá um mês fora pra família, entendeu? Às vezes a família tá vendo, aí a pessoa volta completamente desnorteada e fala, gente, sei lá, usou crack, sabe? Ou usou uma droga muito pesada e tá perdido, mas não, a pessoa estava em Sete Além. E o Sete Além também pode ser pequenas coisas, tipo o que a gente fala que existe de falha da Matrix e tudo mais, enfim. Porque o Sete Além é o mesmo mundo que a gente vive, só que mais deteriorado visivelmente, assim, com pessoas mais estranhas e tudo mais. Muito bem explicado, assim. Ele é um multiverso do terror, só que ele é não é um... Brasileiro, né? Ele é Isso mesmo, Elia. É um multiverso brasileiro. Inclusive, a pessoa que criou esse multiverso, que trouxe tudo isso, ela registrou a história para que não fosse levada para fora do Brasil, não fossem criados filmes e outras histórias em cima disso, que não estivesse dentro da nossa cultura. Isso é muito foda, né? E assim, o Felipe Castilho, ele já esteve uma experiência em Sete Além também. Porque é isso, pode ser... É um ambiente, mas pode ser coisas. Então, você sai desse universo mesmo, e entra num outro lugar. E do nada, tipo, Do sei lá, nada. você foi no banheiro, saiu do banheiro e fala, porra, Aí você meu abre a banheiro, porta, mas não tá mais aqui estranho, nesse ó. prédio. Tá estranho. Ou... E como faz pra voltar de Sete Além? Às vezes você volta, faz o passo que você fez anteriormente. Mas tudo é muito mais. difícil, todo mundo tem medo de se perder Todo lá. mundo tem medo. Mas aí é um rolê. Mas é um rolê também que eu acho interessante. É que a história da criação do Sete Além é uma história 100% brasileira. Porque esse autor vai lá, cria um grupo no Orkut, que ele coloca o nome de Sete Além. E neste grupo do Orkut, vários membros vão lá e falam, pô, aconteceu comigo isso. Aconteceu uma coisa E aí, similar. E aí, nisso, cria-se o universo Sete Além, que são relatos de pessoas que já vivenciaram algo parecido, sabe? Então, por exemplo, teve uma vez que no podcast uma pessoa relatou que estava em Sete Além, que ela estava correndo na USP, inclusive, perto da USP. Correndo, aí do nada ela parou, tava passando mal, levantou, era um lugar diferente, um bar estranho, e aí o dono do bar fala, corre ao contrário de onde você veio. E aí ela falou, beleza, que ela queria fazer xixi, enfim, Que né? bom que ela conseguiu. E aí ela foi e voltou. Que é normalmente a história de como que a galera consegue ir. Elas voltam pelo mesmo caminho que entraram. O grande problema é que tem gente que entra em Sete Além e vai se aprofundando, sabe?
Tem pessoas que autoconscientemente entram em Sete Além, tem gente que entra em Sete Além por sonho, então depende muito. Eu vi uma história, foi até no Luz Acesa, de um cara que convidou a irmã pra ir eu vi essa pra história. Sete Além, e aí ela ouviu uma falando assim, não vai, e ele foi, e ele ficou desaparecido por meses, e na cabeça dele era um dia, e ele voltou porque ele pegou um ônibus, e aí o motorista falou, vou te levar, mas nunca mais volta aqui. É muito estranho. Já recebi de ônibus também. E o relato do Felipe Castilho. Agora, deixa eu te falar uma coisa, o transporte público é caro, deteriorado, e ainda você vai pra Sete Além, aí é foda. Eu tenho certeza que em Esmeralda... Terminal Santa Amaro tem em todos os lugares, com gente, certeza Terminal tem Terminal Santa Amaro e Sete Além. No Terminal Grajaú. Se Não, dá aquilo pra não é dormir no um ônibus, Sete Além em si próprio, 7 horas da manhã, minha amiga, o que pode... Meu Deus. Daquela só gente estranha. E Todo do mundo cansado. Felipe, como eu falei, né? Só pra eu não ficar sem contar. Foi num prédio no centro de São Paulo. E aí ele contou que ele foi num prédio, ele foi levar um computador dele pra arrumar, como qualquer outra pessoa faria, ali perto da Santa Efigênia. Ele foi, aí ele entrou num lugar estranhíssimo, lá dentro do prédio, estranhíssimo, a pessoa que entendeu estranhíssimo. A pessoa arrumou o computador pra ele pegou. No dia seguinte, quando ele voltou no mesmo endereço, o prédio não estava mais ali. E até hoje. Tipo, foi, voltou e o prédio sumiu. Mas pelo menos o cara do Sete Além é um bom trabalhador e que Porque não meteu devolveu- o golpe, né, Sim, mano? sim, Porque às vezes vai que arrumou o ele tira a computador peça, você dele. vai lá, Santa Efigênia é meio complicado, dependendo do lugar que você vai. O cara tira a peça do seu computador. Pelo menos sabemos o quê? A pessoa do Sete Além é honesta. Foi honesta, sim. Foi honesto. Gente, que loucura, cara. Sim, sim. E a gente tá caminhando pro fim, mas eu queria... Para Sete Além? Para Sete Para Além. Sete Além. Estamos com o ônibus marcado? Deus me livre. Eu queria conversar com vocês, porque, de certa forma, vocês também, no Mundo Freak, apresenta casos de true crime, o seu podcast também. Existe uma onda de true crime acontecendo no Brasil. Eu acho que isso já dá pra falar que é uma afirmação, né? Mas com irresponsabilidade... Existe muita. O que acontece? O true crime é um negócio que eu e a Bruna, a gente tava conversando muito. Que a gente gosta de fazer pesquisas e ler alguns livros. Eu tava lendo uns livros sobre. E o true crime existe desde que o mundo é mundo. Porque relatar um crime e tudo mais, a galera se interessar, sabe? É um mundo que sempre existiu, né? Só que aí, o que a gente vê com a popularização do true crime, desde os anos 90, existia o Notícias Populares, que é o Espreme Sai Sangue, Nossa, coisas do tipo. Clássico. Clássico e tudo mais. Então, a questão que é um negócio que eu lembro que até para entrar no podcast foi um negócio que a gente pontuou muito. Quando a gente vai relatar alguma história de um crime, a gente não está só relatando o ato em si criminoso. A gente está falando de uma questão local, a gente está falando de uma questão de social, a gente está falando sobre a cor da pessoa que é vítima e que matou, o gênero, o porquê, as motivações, o que faltou, né? Para aquilo. Quando a gente fala, sei lá, sobre serial killers, não são os grandes vilões. Muitas vezes, inclusive, a gente recebe muito esses comentários de vocês estão passando pano para assassino. E não é isso. A gente está relatando, sim, a história do que faltou. Que muitas vezes é uma questão de falta de apoio psicossocial muito grande e tudo mais. Então, tudo isso é relevante, né? E é bom ser pontuado. O que a gente não gosta é um lance principalmente expositório de uma questão do crime. Não se atentar para esses pontos. Ah, beleza, o cara foi loucão, sai matando... mas ele sofreu um abuso na infância e tudo mais. E nada seja justificável, óbvio. Mas trazer contexto, informação. Mas trazer um contexto para você entender. Porque, para mim, quando a gente vai relatar uma história de crime, para mim, foge, inclusive, do ambiente terror. Para mim, pode entrar num ambiente mórbido, porque é um assunto pesado e tudo mais. Mas nunca um ambiente tão terror, porque, para mim, é uma perspectiva que eu tô trazendo sobre algo que vai contar a história para além do crime, né? Então, pelo menos é uma coisa que a gente vê. Não tem como a gente falar de crime sem falar de política, sabe? Sobre políticas públicas que estavam acontecendo, como era o cenário na época, sabe? Então, por exemplo,
tem um crime que é um que eu, inclusive, escrevi 2 vezes. Escrevi um primeiro episódio, quando lançou o livro eu escrevi de novo, que é do Emmett Till, por exemplo. Não tem como a gente falar sobre racialidade sem, tipo, norte-americana, sem citar esse caso. E não tem como eu citar esse caso e só focar no crime, sabe? Quando a gente vai falar, inclusive, no que lançou o filme agora, do Maníaco do Parque, então não tem como a gente falar de como que ele saiu da cidade dele, como que aconteceu as coisas em São Paulo, como que era uma perspectiva também que a gente tem, por exemplo, do machismo e tudo mais, que reforça essas coisas. Então, para mim, quando a gente vai falar sobre questão criminal, é isso. Só que, juntamente com essa... Eu não acredito que existe um boom, porque sempre teve Cidade Alerta, sempre teve Discovery Day e tudo mais. Mas o que acontece é que existe uma popularização de produção de conteúdo. E essa popularização de produção de conteúdo faz com que criem-se, sei lá, mini... Entendeu? Mas mini apresentadores, né? Enfim, performáticos sobre isso. E aí que é o perigo pra mim, quando a gente vai ver, às vezes, entrevista de... Nossa, quando eu vou ver entrevista de podcast e tem alguma autoridade policial falando os absurdos de um bagulho, do que ele acha, do que ele não acha. E normal palpitar. Inclusive, o diferencial do 1001 Crimes é que eu e a Bruna, a gente conversa, a gente não relata só, a gente conversa o que a gente acha, nossas opiniões, enfim. Mas o lance é sempre desumanizar, né? Então, é isso. Eu acredito que o True Crime tá grande, porque a gente tem muitos produtores. A gente tem que tomar muito cuidado de quem que a gente tá ouvindo. Saber posicionamento político de quem a gente tá ouvindo. Porque a maioria dessas pessoas que tá num hype não se posiciona politicamente. E eu acho isso bizarro quando a gente tá falando de crime. É isso. Arrasou. Eu acho muito complicado falar sobre isso. Muito também. Que bom que você começou. E é por isso que eu quase não faço conteúdo de True Crime. Ira. Por eu não ter o conhecimento e toda essa metodologia para eu chegar nisso. Porque aí eu prefiro não fazer algo para não virar um entretenimento aleatório. A gente tem lá no Mundo Freak, mas a gente tem a Jay, que faz esse conteúdo exclusivamente sobre isso, porque ela gosta desse conteúdo e trata dessa forma de produção, ela vai fazer pesquisa. A Jay é uma pessoa acadêmica, no meio acadêmico, então ela vai se informar também sobre recortes da sociedade, não só os recortes sociais, mas os recortes da sociedade. A gente faz leitura sensível nesses produtos, tanto é que eu já escutei alguns que eu ficava, meu Deus. Sabe porque você faz uma pesquisa, por exemplo, tanto eu quanto a Bruna, a gente é jornalista de formação. Então, a gente fala também que é um jeito que a gente conseguiu voltar para nossa formação. Porque é diferente. Enfim, né? E aí, por exemplo, às vezes a gente ajuda algumas produçõezinhas, algumas coisinhas de pesquisa e tudo mais. Mas tem coisa que é muito pesado, sabe? A gente pesquisando, a gente lendo e tudo mais. Porque a gente tem que pensar que quem vai ouvir não vai ser... Pode ser, por exemplo, um familiar. Pode ser alguém ali. Então, a gente não pode... Pode ser um doido, né? Pode ser um doido. Gente, no começo, agora pararam, mas no começo tinha uns doidos, assim. Tinha um cara que... Nossa, como é mesmo o nome daquele serial killer que matava mulheres, que era considerado bonito? Enfim, não vou lembrar. Fizeram um filme dele, enfim. Acho que Isso. O Dahmer? Não, o Ted. O Ted. Teve um dia que a gente falou assim, putz, como que achavam esse cara bonito? Puta feia do caralho, foi isso. Eu também já pensei isso várias vezes. E aí, um cara mandou vários e-mails defendendo, falando, como que vocês desrespeitam? O cara era inteligentíssimo. Mano, querido. E acontece. Tem uns doidos? Tem uns doidos que acham que a gente desrespeita o assassino. A memória do... A memória do assassino, do serial killer e coisas do tipo. E falo, mano, tem calma. que pesar muito quem tá ouvindo mesmo, né? Quem tá ouvindo. Mas o nosso público é muito... É aquele padrão de público 100% feminino. Quase 100%. 70% feminino. O que a gente acha interessante, porque são as mulheres que consomem. E não são mulheres muito jovens. Não é uma galera jovem, é uma galera acima dos 25, 26 anos. E isso em outras mídias também. É 95 a 100% de público feminino em podcast, literatura. E aí você fala assim... Porque antes, a galera tinha um imaginário de que quem ouvia True Crime é aquele cara esquisitão. Não, mano. E quem a gente mais recebe carinho e mensagem e tal são mulheres.
sabe? Então, durante muito tempo... Tem algumas pesquisas sobre isso, algumas pesquisas que dizem que, inclusive, as mulheres ouvem uma questão de alerta, uma questão de entenderem algumas coisas e tudo mais. Enquanto muitos homens ouviam o true crime por uma questão de prazer, as mulheres ouviam por uma questão de conhecimento, entendimento e tudo mais. Nosso público, sei lá, a gente recebe muito carinho, assim, do nosso público e tal. Eu acho que principalmente porque eu e a Bruna, a gente não só lê, mas a gente comenta e conversa e coloca experiências da nossa vida e tudo mais, né? Então, isso traz uma proximidade maior entre mulheres, mas é um público que a gente vê que também... E eu acho que talvez por eu e a Bruna e a Fabi também, a gente se afirmar tanto, nossos posicionamentos, tanto políticos quanto de vida, nossas discordâncias entre si, a gente consegue, hoje em dia, funilar mais esse público, sabe? Não é um público sedento por sangue, mas sedento por informação mesmo e comentar, enfim. E é bom, né, produzir conteúdo com respeito e carinho com quem está ouvindo, sobre quem nós estamos Exato. falando, né? Dentro do Aconteceu Comigo, que são histórias de mistérios, mas são relatos de pessoas. São pessoas. Eu tento manter este mesmo carinho e respeito de forma como eu vejo o True Crime. Né? Hoje, no programa, eu falo para as pessoas, ó, eu leio, eu comento, a gente está brincando com muito respeito e carinho, porque você está abrindo a sua porta, da sua casa, as pessoas contam histórias das suas vidas. Então, ter esse cuidado com a produção já é o que vai fazer diferença de um infoentretenimento que está ali só para jogar sangue na cara da pessoa, né? Eu acho que é isso que vai diferenciar esse conteúdo de um outro conteúdo que está ali só para criar. E a gente vê, Ai, velho, que é muito fácil ver que é um discurso muito parecido. Muito raso, muito populista. Muito punitivista, um Sim, extremo, meu punitivista, sabe? sim. Porque tipo... Dá pra ver que é pra criar ódio, não é pra se informar, então é isso. Gente, muito obrigada. Vocês foram ótimas. Queria agradecer muito vocês. A gente com certeza vai fazer uma parte 2. Vocês, pra mim, são grandes autoridades no tema. Eu acho que a gente precisa Em nome de Jesus. A gente precisa de mulheres produtoras de conteúdo dentro do nicho do terror, do true crime, que tem responsabilidade. Queria convidar vocês, ouvintes, a conhecerem os podcasts que as meninas estão fazendo produção, roteiro, apresentando. 1001 Crimes. Isso. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Você também tá na Operação Prato, que eu tô... Operação Ai, eu tô Prato. ouvindo tudo. Tá ouvindo, gente, muito chique. Antes de encerrar, eu queria dar presentes pra vocês, porque aqui a gente é muito chique. Eu adoro Ou você news. ficou com medo da gente? Eu fiquei um pouco com medo, gente. Vai ser um pouco difícil. Abre pra gente ver. Amei. Gente, essas são as canecas da Perifacom. Elas estão lá numa loja, uma penca. Lembrando que toda vez que você compra um produto da Perifacom, você apoia nossos projetos sociais. Então, assim, comprem, porque são lindas. São lindas. Vocês gostaram? Amei. Chamou. Amei o convite, amei estar aqui, amei estar de novo com a Jéssica. Acho que já, hein, Jéssica, já vamos ter que ser duplinha. apresentadoras. É isso, já Fixas, façam hein? um projeto. Já vou dar um fazer pro- uma collab. Eu vou dar um programa de terror pra vocês aqui na que TV legal. Perifacom. Olha que cobra, olha, hein? sabe que a gente gosta mesmo, hein? Por favor, que por cobra, favor, hein? por favor. Sexta-feira de madrugada. E antes de encerrar o programa, queria agradecer nossos parceiros institucionais, Google, Transpetro, Vivo e Neon. Importantíssimo aqui o apoio de vocês. Convidar vocês a comentarem, contarem as histórias dos filmes que vocês gostam brasileiro de terror, a seguir as meninas também, Mundo Freak e Ira Croft. 1001 Crimes. E ai, eu tenho que mudar meu arroba. É @go_Jéssica. A Jéssica vai mudar isso até o lançamento do Vai. programa. A gente que segue ela tem que ficar procurando. É muito difícil mesmo, amiga. Gente, Você eu tô falou, acostumada isso. com a idade É do muito absurdo, é underline. muito absurdo. Galera, a gente se vê na próxima. E muito obrigada pela audiência de vocês.